Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana personalidades influentes do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. No programa de hoje, eu recebo um dos mais jovens pré-candidatos a vereador em Rio do Sul. Com apenas 21 anos de idade, é estudante de Direito e conhecido por prestar serviços voluntários. Eu estou falando de Leon Areco, que pretende disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores da capital do Alto Vale pelo Progressistas ou Partido Progressista. Leon, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é meu também, o prazer também de esclarecer algumas dúvidas ao telespectador e vamos em frente nesse trabalho de hoje. E para você que ainda não conhece o programa Um Contra Um, a dinâmica desse programa é muito simples. Neste primeiro bloco nós falaremos de política nacional, no bloco seguinte o assunto é a política regional e para encerrar falaremos de questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo, com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Leon, você faz parte aí da nova geração. Tem apenas 21 anos de idade e por isso eu começo te fazendo uma pergunta que eu particularmente tenho muita curiosidade. Como a sua geração, essa turma de 20, 21 até 25 anos de idade, mais ou menos, enxerga essa polarização que a gente vive entre direita e esquerda? Por exemplo, para vocês, qual é o conceito de direita e de esquerda? Eu pergunto a você entendendo que você fala em nome de boa parte das pessoas da tua faixa etária. Eu acredito que toda forma de polarização, extremismo em excesso não acaba sendo saudável, tanto para a pessoa, como para a família, quanto para a sociedade. A gente acaba vendo de toda política, de formas, medidas políticas, ou que vierem a ser algo bom e efetivas ao cidadão, com essa finalidade, são válidas. E qual é a diferença que o senhor enxerga entre direita e esquerda? O senhor consegue fazer uma avaliação entre esses dois lados, digamos assim? Sim. Hoje na esquerda nós poderíamos ver uma questão mais de políticas sociais, envolvendo mais hoje talvez a classe trabalhadora, não tendo tanto anseio em questões como neoliberalismo, como liberalismo, no sistema, no caso, financeiro, ou também no empresariado, né? Já em contrapartida, hoje a direita estaria indo no sistema o qual olharia mais para o empreendedor, o empresário, o comerciante e estaria colocando trabalhos e incentivos nesta área. Leon, hoje no Brasil nós temos 33 partidos políticos legalizados e outros 77 em formação. Por que, entre tantas opções, você escolheu o Progressistas ou o PP? Hoje eu analisei muito a questão municipal. Antes de fazer uma escolha, a gente também está entrando, eu fui ver um pouco o que mais tem o meu viés ideológico. Eu acredito que o progressista, isso no sentido da palavra em questão politicamente, é a pessoa ao qual vai olhar provas, vai ir atrás de questões hoje teóricas e práticas antes de formular uma decisão ou então uma escolha. Então, por isso, eu creio hoje uma questão mais conservadora, ao qual nós mantemos algumas instituições que estão funcionando, mas não ir contra a questão de uma inovação. Eu não acredito numa questão de uma ideia revolucionária da noite para o dia vir alterar todo o quadro de uma política nacional. Eu vejo de uma questão de que temos que ir lentamente, gradualmente, mas sempre planejando ao amanhã, para que daí podemos colocar em prática. E é isso que se encaixa no Partido Progressista. De acordo com as novas nomenclaturas políticas que estão surgindo, a palavra progressismo está muito ligada à esquerda. Você se considera uma pessoa de esquerda? Como é que você se definiria politicamente? De repente aí, como você mesmo comentou, falou do neoliberalismo, do liberalismo, do conservadorismo. Como você se define politicamente? Eu me defino politicamente como uma pessoa que olha com viés conservador, mas a questão é que não podemos fechar as portas. A gente tem que pensar hoje em questões de gestões para o povo.
Então, acima de qualquer forma, seja de direita ou de esquerda, o meu foco é sempre a população, é sempre tratar de forma igualitária, sem fazer distinção de classe social ou também de emprego ou o que for. É assim que o gestor tem que pensar. Leon, eu tenho feito essa pergunta para todos os entrevistados e não poderia deixar de fazê-la também a você. Em quem você votou para a presidência da República e qual avaliação você faz do governo do presidente Jair Bolsonaro até aqui? Eu votei no Jair Bolsonaro nos 2 turnos. Eu avalio hoje a questão que nós estamos em um novo marco político, foi uma questão de uma renovação e estamos entrando agora numa nova era, ao qual muitos classificam como a era da direita, mas há uma renovação no quadro político. Se você tivesse fazendo aqui um exercício de imaginação na cadeira do presidente da República, o que você faria diferente do presidente Jair Bolsonaro? Quem sabe eu olharia um pouco mais para a questão cultural e qualidade de vida das pessoas. E o trato dele com a imprensa, que tem sido uma grande crítica por parte da oposição, como é que você enxerga isso? Enxergo que o gestor vai falar da forma que se for, a questão de personalidade. A gente não pode colocar uma faixa de uma pessoa que está em algum cargo de que ela tem que seguir aquilo. Não, vai da forma de que a pessoa achar como se deve dar a resposta. É assim que cada um tem que colocar. O senhor deve se formar em breve advogado, portanto fará parte do judiciário brasileiro. Há quem diga que no atual cenário político nacional o judiciário estaria interferindo em outros poderes, em especial no poder executivo, através das decisões do STF. Você concorda com essa visão e qual que é justamente a sua opinião em relação à Suprema Corte Federal? Então, primeiro que a gente tem que levar em conta que são cargos indicados pelo presidente da República e passados por uma questão de uma Assembleia. Mas a questão de nós termos hoje uma indicação, a gente já pode ver que acaba colocando política no lugar onde não deveria. A gente deveria colocar hoje servidores de carreira através de concursos e tudo mais. Passa pelo CNJ, é feito tudo mais, pessoas com acima de 35 anos, e tem que ter um notável saber jurídico. Mas aí com uma indicação passa-se agora para a questão do CNJ, é aprovado, a pessoa está lá. Pode ser que a pessoa nem seja, mesmo não tenha algum conhecimento na área, por exemplo, não tenha uma formação na área judiciária, mas vai estar pleitando algumas decisões ao qual podem ser boas ou podem ser questionadas. Você acha então que essa afirmação de que o judiciário estaria interferindo no executivo, ela procede? Eu acho que isso se diz ativismo judicial, porque hoje a última resposta vem do judiciário. Às vezes onde o legislador ou o executivo não está colocando a mão, vem o judiciário para tentar, em sua forma de entender da pessoa, colocar a ordem. Mas às vezes não é complicado. Realmente acaba interferindo. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, na sua visão, Leão, qual é o grande problema do Brasil? Por que o Brasil é visto por muita gente como o eterno país em desenvolvimento? A gente fala disso porque nós passamos de um país ao qual tivemos uma questão histórica, onde tivemos muito atraso. A gente teve um atraso na questão de teve a abolição da escravidão, tivemos um atraso na questão da proclamação da República, tivemos a questão da ditadura militar, tivemos uma revolução. Então, após 88, a Constituição Cidadã, foi uma Constituição de garantias, estamos ainda realizando muitas emendas, estamos questionando. Em vez de a gente sentar, planejar para que daqui 15, 20 anos, nós pensamos agora nos próximos 4 anos. E é isso que a gente peca. Perfeito, a gente vai para um rápido intervalinho comercial, já voltamos para falar de política local com o pré-candidato a vereador aqui em Rio do Sul, Leon Areco. Eu volto já.
De volta com o programa Um contra Um, hoje recebendo um dos mais jovens pré-candidatos a vereador aqui em Rio do Sul. Estou falando de Leon Areco, ele que é pré-candidato pelo Progressistas, o PP. Leon, em maio desse ano aconteceu um episódio bastante curioso aqui em Rio do Sul e que acabou repercutindo no Brasil inteiro. Um helicóptero, aproveitando o baixo nível do rio, passou por baixo do elevado José Tomé. O vídeo que viralizou no Brasil, ao que me consta, teria sido gravado pelo senhor. Eu gostaria então que você comentasse esse caso. Qual que é a sua opinião sobre essa manobra? E também se havia alguma coisa que vocês que estavam ali por perto pudessem fazer para evitar que essa manobra acontecesse. Bom, boa pergunta. Para evitar essa questão, não teria como evitar. Porque foi uma ação diretamente da pessoa que estava pilotando o helicóptero. Foi o vídeo para explanar que isso não há nenhuma ligação com o trabalho voluntário. Mesma questão dos jipes que estavam lá, são ações diferentes. Eu faço parte, estava junto com a coordenação do Fórum das Soluções de Cheias. Nós estávamos cuidando de alguns voluntários e a nossa questão estava sendo, a nossa prioridade era aquela. Questão da nossa integridade física. Vamos falar de uma aeronave, um combustível azul, que eles chamam de gasolina azul, muito mais inflamável do que hoje a gasolina que nós colocamos nos nossos veículos automotores, como os carros. E acaba sendo que uma aeronave é 70% combustível, muito inflamável. Então, se tivesse alguma questão de uma explosão, pessoas que estavam na barranca do rio, praticamente a 20 metros, os estilhaços da aeronave, se houvesse alguma explosão, ia ter que correr diversas fatalidades. Alguns ainda aplaudem, mas eu faço a indagação. Será que se tivesse acontecido uma fatalidade, aí a pessoa ia ainda continuar a aplaudir? Eu acho que não. Por isso que a gente tem que, hoje, é certo no certo, errado no errado. É assim que eu acredito. Colocamos a questão que isso não há ligação conosco. Não conheço o responsável, mas fiz a questão que era para ser feita. Em minha concepção, afastar a responsabilidade de que teria o fórum de situações de cheias, alguma questão de responsabilidade se tivesse acontecido alguma coisa daquele fato. Porque minha prioridade estava sendo aquela no momento. Eu estava colocando o meu nome em jogo, estava colocando também a instituição do fórum por conta de um erro de um terceiro. Rio do Sul recebeu há poucos dias 10 respiradores para auxiliar no tratamento contra o Covid-19 no Hospital Regional Alto Vale. Na chegada destes respiradores ao município, o senhor esteve no local e gravou um vídeo registrando o momento. Algumas pessoas o acusaram nas redes sociais de estar usando aquele fato para se promover. O que seria uma atitude aí relacionada, de repente, à velha política. O que você tem a dizer a respeito das pessoas que o criticaram nessa situação, ou o que você diria para essas pessoas que estão o acusando aí de aproveitar da situação para se promover? Hoje a velha política se trata da partir do momento em que uma pessoa vai interferir no trabalho da outra, querendo denigrir a imagem dele para poder se engrandecer. Essa é a velha política. A velha política também utilizar hoje do robô mais face. Pessoa que hoje muitos passam a mão, alisam, mas fez coisa errada no passado. O que eu digo? Eu fui com o intuito de levar conhecimento que o que foi advindo do governo do estado, apesar de todos os escândalos que teve, estaria retornando para Rio do Sul. A verdade tem que ser dita, né? Nós fomos para fiscalizar hoje, a convite do presidente do partido PSL, para estar indo lá verificar isso e levar a população que nós temos que trabalhar na prevenção. Mas é melhor hoje estarmos preparados para o pior. Leon, é raro nós vermos hoje pessoas da sua idade se colocando à disposição para disputar aí cargos eletivos. Inclusive, salvo engano, caso o senhor seja eleito vereador aqui em Rio do Sul, será o vereador mais jovem da história do município. A que o senhor atribui essa baixa demanda de jovens no pleito eleitoral? Por que o jovem não se interessa pela política? Eu acho que o jovem hoje, não é questão que ele não se interessa pela política. É questão, às vezes,
que muitos não podem ter hoje, às vezes, a formação, ter o intuito de poder estar disputando. Porque a gente vê hoje cenários de pessoas acima de 30, 40 anos fazendo algo, dentro do cargo aparecendo novamente a cada 4, 8 anos. Mas a gente tem que fazer, então, um intuito de colocar hoje a forma de que o jovem tem voz, tem que ser representado, e tem que escolher entre alguém que vai ser representado. É o eleitor que decide. Não adianta eu vir a decidir. O que eu estou querendo dizer é dar voz à juventude, é de fazer uma nova forma de se fazer política, é através de algumas ações que eu não gosto de ficar atrás de uma mesa com a caneta na mão. Eu gosto de botar a mão na massa. Normalmente, quando jovens pretendem ocupar cargos políticos, acabam ouvindo a seguinte objeção, abre aspas, ele não está preparado porque não tem experiência, fecha aspas. Como quebrar essa objeção? Eu faço esse intuito de que, se eu não tenho experiência, eu passei durante meus 4 anos na paracriminal, ao qual fui voluntário junto com meu pai, e levei a questão de que a experiência se vem através do conhecimento. Uma pessoa sábia aprende com erros dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros, mas o burro não aprende nada. E eu digo que estou preparado porque aprendi a fazer fiscalização. Com fiscalizados de uma forma coerente, melhor, teríamos evitado muitos problemas em Rio do Sul. Tá certo. Leon, certa vez, Tiago Coimbra, filho de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, ídolo do Flamengo, declarou que o fato de ele ser filho do Zico o prejudicou na carreira de jogador, já que a expectativa criada sobre ele era sempre muito grande. Tiago disse ainda que o incomodava o fato de as pessoas não o chamarem pelo nome Tiago, mas sim pela expressão filho do Zico. O senhor é filho de uma figura conhecida aqui da nossa região, trata-se do juiz Cláudio Márcio Areco Júnior. Com isso, você muitas vezes acaba sendo visto como filho do juiz Areco. No seu caso, isso te incomoda de alguma forma? Você acha que essa relação sua com o nome do seu pai mais te prejudica, te atrapalha ou de certa forma até te ajuda? Qual a tua avaliação sobre isso? Ajuda muito. Eu vou dizer por quê. Porque eu amo meu pai, eu estou aqui hoje como uma pessoa que me inspiro e eu quero estar fazendo, dando no caso realmente uma questão emocional, está fazendo o correto, quero me espelhar nele nas ações. Então por isso, eu acho que para mim abre portas. E essas portas eu vou fazer com que meus trabalhos sejam bem feitos e que esses trabalhos tragam orgulho ao meu pai, à minha família e a toda a população. Para a gente encerrar esse bloco, recentemente houve uma polêmica bastante grande aqui na nossa cidade envolvendo a questão salarial dos vereadores aqui de Rio do Sul. Qual a sua opinião sobre isso? Você entende que o vencimento do vereador hoje ele é justo? Estaria disposto de repente a reduzi-lo? Como você vê esse caso? Bom, eu estive nas manifestações, na questão da carreata que teve, mas eu não apoio apenas a redução salarial do vereador. Eu apoio a redução salarial do vereador, do prefeito, do vice-prefeito voluntário e dos cargos comissionados. Porque hoje nós podemos fazer mais com menos. Valorizar o servidor de carreira. Desinchar a máquina pública. Maravilha, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Voltamos já já com Leon Areco, pré-candidato a vereador aqui em Rio do Sul. Eu volto já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo um dos mais jovens pré-candidatos a vereador aqui em Rio do Sul,
Leon Areco, ele que tem apenas 21 anos de idade e é pré-candidato pelo Progressistas, o PP. Leon, independentemente do resultado dessa eleição, qual que é a sua pretensão política? Você pretende desenvolver uma carreira na área política? Eu tenho que ser honesto, né? Vamos quebrar essa imagem hoje de político não é honesto. Eu vou te dizer, eu vou estar desempenhando meu trabalho. Eu vou pensar nisto, um trabalho de continuidade, é um trabalho de que se não for eu, vai ter outra pessoa, então, que venha continuar. Não é questão de a gente pensar em apenas 4 anos, é questão de pensar às vezes de 10, e esse trabalho hoje ser uma semente plantada que vai crescer uma árvore. Então, se o povo quisesse, eu voltaria. Mas agora, deixou a critério do eleitor. Se eu não estou, se a pessoa não quer, fica de fora. Você, apesar de jovem, tem um histórico de voluntariado. Eu gostaria que você contasse um pouco para nós sobre os seus trabalhos voluntários e elencasse aquele que tenha sido, no seu entendimento, o mais marcante ou o mais importante que você já tenha desenvolvido. Eu comecei meu trabalho voluntariado na Articulação da Juventude Salesiana, em 2010. Estava no 6º ano do Colégio Dom Bosco e fiquei nessa Articulação da Juventude Salesiana até 2016, onde me formei. O trabalho, participei de diversos grupos, tanto como rádio, grupo também do Conselho Institucional do Meio Ambiente, o qual fiz parte da chapa eleita, do Conselho Interno do Meio Ambiente. E um dos trabalhos que mais me marcou nesse período foi foi o trabalho que a gente fez de conscientização em relação à enchente. Eu lembro que a gente foi em 2011, onde hoje está sendo construído o fórum, havia um lixão ao céu aberto e nós pegamos alguns brinquedos de criança e levamos para expor. Sujos mesmo, a gente pegou restos de móveis, mas tu vê o quanto a destruição tem que ser feita. E a gente pode hoje vir a auxiliar a resolução trabalhando na prevenção da enchente. Em políticas não pensar só na enchente, na hora. E após isso, eu vim lá dentro da faculdade, por conta que o tempo é corrido, e eu fazia voluntariado durante os 4 anos, quase 4 anos agora que teve, todo dia de tarde, na vara criminal, no adquiria muito conhecimento. E isso me fez um auxílio para minha formação. Frente a isso também, nesse mesmo período acadêmico, eu fazia um outro contraturno em relação a algum trabalho ao qual fui convidado por um amigo meu e para participar do projeto Conscientização nas Escolas. Fui mesmo lá por interesse, um grupo que nós se reuníamos uma vez por mês, a gente estava elaborando com um grupo de pessoas, davam determinados temas a nós para ministrar palestras em algumas escolas da rede pública de Rio do Sul. Eu lembro que um dos temas que vieram para mim foi a questão de cidadania. E também, nesse tema, elaborei minha palestra. No primeiro ano, a gente foi em 2 escolas. E daí então eu ministrei essa palestra e eu vi, poxa, como que isso faz bem? Como que eu gosto de estar levando conhecimento para ajudar na formação da opinião. Não é levar uma informação, tu é progressista, então vou puxar para esse lado. Não, eu quero mesmo ver a diferença, eu quero ver que tenha democracia, que venha alternância de poderes, que venham novas pessoas a fazer isto. E após isso, em 2019, eu fiz palestras também no mesmo projeto em questão de corrupção, né? E agora, ultimamente, veio alguns trabalhos que me marcou nesse ano. Além do trabalho da enchente, foi o trabalho no Lar da Menina, ao qual a gente viu que a destruição e que nós podemos fazer muito mais por instituições, não apenas por uma pessoa, mas trabalhar em cima das instituições. Existe alguma área que você tenha maior interesse em atuar, caso ocupe uma cadeira na Câmara de Vereadores aqui de Rio do Sul? Educação, saúde, cultura, esporte, alguma área que você se identifica mais? Eu vejo hoje que o papel do vereador, muitas pessoas vão ver como a questão do cara que vai resolver buraco. Para mim, eu quero afastar essa imagem. Eu quero entrar na Câmara de Vereadores com a intenção de fazer o meu melhor para a população rio-sulense e também atuando em algumas questões que hoje a gente vive em Rio do Sul, uma cidade muito cinzenta. A gente tem que pensar em qualidade de vida.
Não adianta a gente vir trazer empresa, se nós não vamos ter hoje todo mundo pensando no trabalho, pode ter pessoas muito frustradas. E aí hoje nós temos o quê? O Parque Heliópolis e o Bosque, para nós fazermos uma questão de lazer. Acabou-se o tempo também da cultura, o qual tínhamos música na praça, a questão da própria teatros da Fundação Cultural na Praça, incentivo, bandas que não oferecer gratuitamente para que as bandas possam tocar, acabou o grito do rock, acabou a questão do sofá de rua. Rio do Sul deu uma parada nesse ramo, tem que ser reativado. Minha avó fez alguns trabalhos nisso, eu me inspiro, levar a cultura também a outros bairros mais periféricos, e olhar também para a questão hoje do jovem dentro deste ramo, também olhar para a questão hoje de fiscalização, porque meus 4 anos me deram a experiência de que eu consigo fazer fiscalização para evitar uma grande geração de problemas no futuro. Perfeito, Leon. Vamos para o nosso Pinga-Fogo? Tá preparado? Claro. A dinâmica do Pinga-Fogo é muito simples. Eu vou citar aqui uma palavra, pode ser um nome de alguma pessoa, de uma instituição, de um partido político, e espero de você uma resposta curta, breve, talvez também em uma palavra, expressando o seu real sentimento em relação à palavra citada. Combinado? Claro. Vamos lá. Jair Bolsonaro. Um novo marco político. Carlos Moisés. Uma pessoa que estava despreparada em gestão, mas com algumas ideias que foram eficientes. Dias Toffoli, presidente do STF. Decisões não muito fundamentadas. Alexandre de Moraes, outro ministro do Supremo. Uma pessoa ao qual pensa um pouco a mesma coisa que o Dias Toffoli. Sérgio Moro. Um herói ao combate à corrupção nacional. STF. Uma entidade a qual precisa de pessoas de concurso público. Judiciário brasileiro. Acaba tendo muito ativismo judicial. Partido Progressista ou Progressistas. Um partido ao qual é acolhedor e dá esperança de renovação à cidade. OAB. Faz um belo trabalho. Giovanni Nascimento. Um pré-candidato a prefeito no meu partido e uma excelente pessoa. Prefeito José Tomé. Conheço pessoalmente como pessoa muito gente boa. Cláudio Márcio Areco Júnior. Minha inspiração. Câmara de Vereadores de Rio do Sul. Uma das mais enxutas no Brasil, mas a gente ainda pode diminuir. Deputado Milton Obos. Não o conheço pessoalmente, mas seu primeiro mandato foi marcante. Política brasileira. Acaba sendo muito interesse envolvido. Corrupção. Algo que tem que ser extinto. Cite uma qualidade sua. Eu sou uma pessoa muito persistente. E um defeito? Um pouco entusiasta demais. Leon, para a gente encerrar o nosso bate-papo, quero ser vereador para... Fazer o melhor trabalho para Rio do Sul e pensar sempre no outro e não mais em mim. Tá certo, Leon. Em nome da equipe da Vale Europeu TV, quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no programa 1 contra 1. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado a todos. E assim a gente encerra mais um programa 1 contra 1. Toda semana estaremos aqui nesta bancada conversando com personalidades influentes do nosso Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Até a próxima!